Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? A gente falar sobre a aula de hoje, que é energia solar térmica, tá certo? Algumas pessoas me pediram segunda chamada da prova de energia solar térmica, e aí, conforme a solicitação, essa prova, vou botar lá um aviso no nosso ambiente, né, de sala de aula. Essa prova vai ser na semana, tá certo? Na próxima semana. Eu vou colocar na terça-feira, tá certo? Na próxima semana, para realizar essa prova, tá ok? Não necessariamente, como é segunda chamada, não necessariamente tem que ser no horário de aula da gente, tá? E aí, para quem solicitou, né, eu sugiro que faça a segunda chamada, mas somente para as pessoas que solicitaram a segunda chamada, tá bom? Eu acho que foi. Deixa eu dar uma olhada aqui quem foi, só um minutinho. Ah, o Natanael, né? Natanael solicitou segunda chamada. E acho que foi o Samuel também, se não me engano. Foi o Natanael e Samuel. Só um minutinho aqui. Eu não encontrei aqui, mas acho que foi o Natanael e o Samuel que solicitaram segunda chamada, né? Foi bem, então essa prova de segunda chamada, claro, eu vou colocar lá no nosso ambiente virtual do CIGA. Ela vai acontecer na terça-feira da próxima semana. Certo? Vai ficar disponível aí para você, para quem solicitou, né, e não fez a prova, fazer nessa data de terça-feira, né? Ok? Pois bem, então, na aula de sábado, pessoal, a gente estava falando, né, de aquecimento solar de piscina. Relacionamos alguns procedimentos, falamos dos princípios, né, desse tipo de aquecimento solar, né, de piscina. E na aula de hoje eu disse que a gente ia falar um pouco dos procedimentos, certo? E aí, para finalizar, né, sobre esse assunto, eu vou compartilhar com vocês aqui é, essa parte, né, de ainda falando, né, dos materiais voltados aí para aquecimento solar de piscina, certo? Essa imagem que eu compartilho com vocês é exatamente o selo do Inmetro para os coletores, né? O que é que esse selo nos traz, né? Relacionado. Alguém está pedindo para entrar, é? Ah, não. Ah, é a Amanda que entrou. Pois bem, então o que é que esse selo traz, certo? Do lado esquerdo, melhor dizendo, né? Aqui é um lado de uma placa plana, né? Voltada para aplicação em piscina, certo? Ela é voltada na aplicação de piscina. E aí ela demonstra qual é, no caso aqui, do lado da coluna à direita, ela mostra qual é o tipo do coletor, né? Se o coletor ele é circular, se ele é plano, né? Qual é o modelo do coletor, ele mostra exatamente nessa parte do selo, certo? Depois ele indica, né, qual é a marca do fabricante, qual é a marca do fabricante, qual é o modelo, né, do tipo do coletor, certo? Também ele relaciona aí qual é a pressão, né, de funcionamento desse tipo de equipamento, né, e a sua aplicabilidade, né, para onde é que ele foi produzido, né, para ser aplicado. Nesse caso aqui, do lado esquerdo, né, é para ser aplicado em piscina, né? Aí ele fala, né, da eficiência desse tipo de coletor, né, de acordo com a sua estrutura, né? Nesse caso aqui, o selo tem essa proporcionalidade, né, de utilizar a eficiência do equipamento, né? No caso, quanto ele recebe de energia solar e transforma essa energia solar em energia útil, né? No caso, aquece aí a água da piscina, certo? Aí logo embaixo você vai ter, né, a produção média de energia, né? Isso em termos de metro quadrado, né, de coletor, ele também indica, e aí fica indicado na coluna, na segunda coluna. Ele fala também, né,
da potência, né, em quilowatts-hora por mês que esse coletor pode alcançar, né, claro, trabalhando aqui com seus parâmetros otimizados, né? E ele relaciona as áreas externas de metro quadrado, né, que ela está propícia para receber esse tipo de material, certo? Esse tipo de coletor, né, em radiação. Ele fala da eficiência energética média desse elemento, né? Lembrando que esse selo, pessoal, é o Inmetro, né, que faz testes, levando em consideração as suas normas, né, de análise, e aí, de acordo com as suas normas de análise, ele traz esse selo para o cliente, tá certo? E do lado direito, né, também temos o selo, só que esse selo aqui é voltado para os coletores para banho, né? Aplicação para banho, só para a gente comparar, né? No caso aqui são coletores acoplados, né? Já acoplados, né? Que tem essa finalidade de acoplado, e aí aqui é para banho, certo? Só para a gente comparar a relação de piscina para o de banho, como ele não diferencia muito das informações aí traçadas para a identificação desse tipo de material, certo? Pois bem, então, trazendo aí para um planejamento, né, que é interessante, foi o que a gente parou na aula passada, né? Então, o consumo de calor em piscinas é ao mesmo tempo determinado primeiro, né, a dimensão da área superficial da piscina. Por que que isso é interessante a gente saber? Porque como a piscina, né, ela está exposta ao meio, né, e ali é uma relação de perda de energia, porque normalmente quando você utiliza esse tipo de equipamento, né, porque o meio ele é mais frio, né, no caso aí o ar que volta à piscina ele é mais frio. Então, para a água ficar e ter o conforto térmico, você utiliza o aquecimento, então você vai ter, né, tem que calcular quais seriam essas dimensões da superfície da piscina. Outra relação é a profundidade da piscina, né, em termos de volume. Por que que isso é importante? Porque dependendo do volume, você vai saber a quantidade de água que vai passar pelo seu trocador, né? Então, qual é o fluxo de água necessário para ser aquecido, né? De acordo com as placas que você tem ali em mente. Lembrando que tudo é baseado no ambiente que está, né, instalado o seu sistema. Já porque outro parâmetro é a temperatura que você deseja para a água, né? Não é uma temperatura padrão como a gente estava dimensionando, né, para a água de banho, né? E de acordo com a norma, a temperatura padrão para banho, né, para o aquecimento, principalmente dentro do bolo, é que ele fique, né, para uso em torno de 39 e 40. No caso de piscina, não. É qual é a temperatura que você deseja, né? Qual a temperatura desejada para você naquele ambiente, né? Então, de acordo com essas condições, você precisa determinar através desse planejamento, né? E aí vai variar, claro, né? Vai variar de local para local, né? Outra relação é exatamente as condições meteorológicas ambientais, porque isso varia, né? Aquele ambiente ele tem parâmetros de ser muito ventilado, né? Como é o vento, o ar, o meio, qual a temperatura do meio? Ele é muito ventilado? Qual a velocidade do vento? Por que a velocidade do vento é importante? Como eu mostrei para vocês, né, através do gráfico, quanto maior a velocidade, mais arraste, né, de temperatura a piscina vai acontecer, né? Então, maior perda térmica vai acontecer naquele ambiente. Então, esses dados precisam estar interlaçados para fazer o planejamento, né, e a relação dos coletores voltado para absorver essa energia solar, né? Isso é importantíssimo. Aí aqui eu trago uma tabela relacionando exatamente ganho de calor, perda e variação, né? Então não é necessário um controle exato de temperatura. Há diversas variáveis agindo de formas sistemáticas para que isso aconteça, né? Então, a relação da temperatura dentro do sistema, né, que você deseja, é mais para deixar uma relação de controle térmico para o banho, né, para o uso, certo? Então, relacionado aqui, né, com esse planejamento, primeiro, ganho de calor. Você vai ter como ganho de calor dentro, né, do seu sistema a radiação solar direta, né, que vai cair na piscina,
como também nos coletores, né? Os coletores vão absorver mais porque ele vai projetado exatamente para absorver essa radiação, certo? Você vai ter a relação de conversão de energia da bomba, né? O que é da bomba? Porque às vezes a própria bomba, por estar relacionando ali trabalho, ela, claro, não vai esquentar tanta água, mas ela emite uma certa calor, né, sensível ali na água, né? Uma energia sensível naquela água que ao pouco ela também aquece, né? Não é tão representativo não, mas tem um ganho ali energético, né, no fluido, certo? E o aquecimento, né, solar ou convencional diretamente pelo sistema, certo? Isso aí seriam os ganhos para deixar a água, vamos dizer assim, né, a água de piscina confortável para o banho. Já as perdas, né, aí as perdas elas são mais expressivas, né, porque nesse caso você não vai ter um controle maior. E aí vai ter perda na própria evaporação da água, né, porque ela está circulando, mesmo que a temperatura não seja elevada, há uma forma de evaporação por arraste, né? Você vai perder ali, e aí essa perda é uma forma de extrair, né, uma energia. Quem não sabe aqui, eu até estava falando na aula passada, né, por exemplo, quando a gente entra dentro da água, e aí a água ela tá quente, né? A gente sente mais conforto dentro da água quente. Quando sai, a gente sente frio, né? E começa a se tremer. Exatamente essa tremedeira, né? Muitas das vezes é porque a água está evaporando da pele, né? Então a água, ao estar evaporando da pele, ela começa a extrair temperatura ou energia. E aí essa energia na forma de calor da pele evapora. E aí você sente frio, porque a água ela está tirando calor da sua pele, né? E aí é por essa perda que também está atribuída aí, né, esse calor. A gente está pedindo para entrar. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Aí vai ter a própria convecção, né, do ar que está ali em volta, através do vento, né, vai extrair energia ali da água. A radiação também, porque a radiação só por ter uma temperatura, né, você vai perder radiação, energia pelo mecanismo de radiação. Aí o terreno ao redor que ele se refere aí é a parte sólida, né? A parte sólida da piscina, né? O material sólido ele também perde o calor, também vai ser transferido para essa parte sólida ao redor da piscina. Aí a limpeza dos filtros, né, o fluxo inverso da água, esse circular da água através do filtro também tem uma perda energética, certo? Aí aqui são as variáveis relacionadas, né, com cada tópico desse aí. Então a área de superfície da piscina, né, que é uma variável do processo de análise aí do sistema. A temperatura da água, da piscina, a temperatura que você deseja que a piscina seja confortável, né? E normalmente, qual é a temperatura que ela fica, né? Quando o sistema solar não está ligado, né? Exatamente por causa do meio que está em volta dela. As condições climáticas no local, condições de vento na superfície da piscina, número de utensílios na piscina, condições da água superficial. Então, tudo isso aí são variáveis que, ao ser planejado uma piscina de uso, né, solar, principalmente térmico, deve ser analisado. Aqui são as relações de perda, né? Então, através da quantidade, né, da relação, assim, balanço térmico, né, tem como a gente analisar quais seriam essas perdas aí, né? Então, o objetivo do planejamento é equilíbrio entre os ganhos e a perda para não haver necessidade de aquecimento auxiliar, né? Então, é interessante, né, fazer um planejamento para não aderir mais energia, né, elétrica ou energia por combustão, já porque o sistema auxiliar, o sistema solar, a ideia é exatamente que ele possa aquecer, né? Se não for suficiente, aí vai ser necessário, claro, né? E aí já adentrando aqui, né, vai ser necessário um aquecimento auxiliar, né, por outro meio, certo? Então, nesse caso, aqui a gente teria o ganho, né, da energia solar ou, né, o uso também da energia
através do aquecimento auxiliar, né? As perdas, né? As perdas por evaporação, certo? A própria perda, né? Por condução, certo? E a perda, né? Por radiação, aí no caso do fluido, né? Está sendo relacionado. Aí também vai ter perda, né? Por tempo, né? E por massa, né? Então tudo isso aí está atributo aí das perdas do nosso sistema. No caso aqui é o sistema e a piscina. O ganho exatamente só vai ter um tipo de ganho, né? Que é energia solar ou energia auxiliar. E a gente vai ter várias perdas, né? No caso aí teria 2 ganhos e 5 perdas ao todo. Então o ganho ele tem que sobressair do que, em termos de energia, do que as perdas, né? Para ser mais viável. Então, alguns parâmetros devem ser, né, entrar no planejamento. Um deles, exatamente, se a piscina é externa ou interna, né? Porque se a piscina for externa, ela vai ter uma maior exposição ao solar, porém, né, ela vai ter uma relação de maior perda porque ela está mais exposta ao meio, certo? Aí, no caso, aí vai demandar de aquecimento, né, auxiliar, né? Ou você vai precisar, né, de de um período maior, né, de maior aquecimento auxiliar, né, que o aquecimento solar não propõe, certo? Já em piscinas, né, internas, melhor isolamento térmico, né, porque está mais abafado, né, então você consegue ter maior controle dessa perda, né, e principalmente da perda e da troca térmica. Aí vai ter uma demanda de aquecimento mais estável, né, mais controlada, de acordo com a sua necessidade, né? Necessário o controle de umidade, porque no caso desse ambiente, como ele é fechado, né, se torna muito úmido, né? Então tem que ter um controle em si, certo? Não sei se vocês se lembram, não somente relacionado com temperatura, mas até com o uso de produtos químicos, né? Em locais internos, né, piscinas internas, tem que ter um controle. Por quê? Porque como você usa produto químico, aquele ambiente ele fica abafado, né? Não há uma circulação de ar, né? E aí, dependendo do produto químico, né? Claro, os produtos químicos têm reação com água, né? Dependendo do produto químico, ele pode emitir vapor tóxico, né? O que aconteceu, né, numa piscina em São Paulo, né? Que era uma piscina da academia, que era um ambiente interno, né? E aí a pessoa usou, né, produto químico, né, cloro, e esse cloro intoxicou, né, as pessoas que estavam usando a piscina e acabou, né, levando, né, à morte, né? Acho que foi de uma pessoa, né, não sei se foi uma ou duas, e algumas ficaram gravemente, né, vamos dizer assim, né, afetadas, né? Tiveram que ficar hospitalizados, né? Exatamente porque é um ambiente fechado. Aí tem que ter um maior controle em relação aos produtos que são utilizados. E professor, e também tem umas piscinas que eles usam tipo uma lona, né, para fechar, uns tabuados, para cobrir, para não sujar, né? Não só sujar, certo? Também para manter a temperatura aquecida, isso, né? Para manter a temperatura lá, para isolar, porque grande parte ou absorção de energia ou perda de energia da piscina é pela superfície exposta, né, da água. Então eles colocam, né, também, claro, para minimizar, né, a sujeira, como também minimizar a perda de energia, certo? E outra coisa, pessoal, por exemplo, quem tem piscina em casa sabe que quando chove, né, chuva ela é um prejudicial à piscina, né? Porque a água, ao cair, né, dentro da piscina, uma água, ela começa a proliferar, né, micro-organismos. E aí a piscina fica verde, né? Aí precisa de mais tratamento, né? E aí, às vezes, também a própria lona, ela tem esse perfil de não deixar que a água, né, de chuva caia também, né? Bem, aí dando continuidade aqui, né, vai ser necessário o controle da umidade, né? Aqui os custos são mais altos, né, em relação a um ambiente externo, porque você precisa de um ambiente totalmente fechado, né? Então contabiliza todo esse parâmetro
de um custo maior, né? E além disso, uma relação complexa, né, em termos de arquitetura do ambiente fechado, certo? Aí a comparação de ambiente público e privado, né? Quando a gente está falando de público, né, o uso é maior, né? O uso e a frequência de uso desse meio, né, é maior. Então, logo, você vai ter mais gasto, né? Não só mais gasto do próprio tratamento da piscina, né, em termos de produto químico ali, como mais gasto em manter a temperatura da piscina favorável, né, em conforto térmico, certo? Então, em termos financeiros, você vai custar mais, certo? E aí a demanda energética também, porque como está sendo uso com frequência, então ele vai ter que ter maior tempo, né, de aquecimento ali daquele material, certo? Então isso também conta, né, na parte de qual é o tipo de piscina que está sendo usado. Aí precisa relacionar, né, tem algumas normas para uso de piscina pública, como também tem algumas normas para uso de piscina privada, né? Então vocês precisam analisar as normas para caso vocês venham fazer algum projeto voltado aí para aquecimento solar de piscina para uso público, certo? Como já falei para vocês, né, como há uma maior demanda, por ter maior demanda, há uma maior complexibilidade comparado com o uso de piscinas privadas, certo? E se torna mais caro porque você vai ter maior demanda para isso, tanto limpeza, aquecimento, né, e etc. Né? Relacionado aí com a piscina privada, né, não necessita de um controle de temperatura rígido toda hora, certo? Também essa temperatura vai ser utilizada somente para quando estiver em uso, e não é sempre, né, que você vai usar uma piscina, né? E aí normalmente é final de semana, etc. Então não é sempre que está sendo usado, certo? E menos manutenção, você tem menos manutenção comparado com a piscina pública. Pois bem, então nessa relação, né, de cuidados, né, eu trago, né, a gente fecha a informação de aquecimento solar de piscinas, certo? E aí eu vou pedir que vocês, né, dêem uma olhada no manual que eu deixei para vocês aí, manual voltado para energia solar térmica, né? Vou compartilhar aqui. Ele se encontra, pessoal, esse manual, certo? Ele se encontra exatamente no SIGA A, certo? Ele está bem aqui assim, lá na parte... Aqui ele está bem aqui assim, na parte de manual técnico de energia solar térmica, certo? Eu deixei esse manual aqui, tem aqui alguns e-books, né? Fundamento de sistemas solar térmicos, né? Conhecimento solar de energia solar térmica, certo? Eu tenho outros livros aqui bastante interessantes também voltados para isso, né? Por exemplo, esse aqui, que ele dá maior detalhe, né? Que é exatamente o fundamento do sistema solar térmico, que é um guia introdutório, certo? Eu disponibilizei, né, esse e-book aqui para vocês, certo? Ó, fundamento de sistema solar térmico, se vai ser o mesmo, né? Não, aqui não é o mesmo, acho que é o mesmo. Acho que é o mesmo. Pois bem, então eu peço, né, que vocês dêem uma olhada nesse aqui, né, o Manual Técnico de Energia Solar Térmica. Ele é bem completo. Ele é bem completo. Eu peguei essas informações, né, boa parte das tabelas eu peguei daqui, certo? Para ajudar nas informações de aquecimento solar de piscina, né? E deixa eu ver aqui onde é que ele se encontra a relação de qual capítulo. Pronto, é o capítulo 7, ó, certo?
Então, no capítulo 7, ele vai falar dos absorvedores, né, que é exatamente o coletor, vai falar, né, do sistema, vai falar do planejamento, dimensionamento, né, do sistema, certo? E aí eu queria que vocês pegassem e dessem uma olhada, né, nesse capítulo 7, na parte que ele relaciona exatamente dimensionamento, certo? Claro, ele fala aqui de dimensionamento assistido por computador, mas eu queria que vocês dessem uma aprofundada, né, sobre o dimensionamento para a gente, na aula de sábado, a gente falar sobre isso, certo? Para vocês trazerem, né, o que vocês conseguiram compreender com esse capítulo, né, de aquecimento solar de piscina para dimensionamento. Tá ok? Perguntas? Tem que preparar alguma apresentação, professor, para Bem passar breve. ou só Uma apresentação falar? bem breve de 5 minutos só. Não se Tá estender bom, muito, né? certo. Ei, professor, sábado, infelizmente, eu não vou ter como participar da sua aula. É mesmo. É isso. Tem outra atividade, Jéssica? Não, é porque sábado eu vou estar trabalhando de manhã. Ok, sem problema. Certo? Aqui é só para a gente se aprofundar sobre essa parte de dimensionamento, certo? Uhum. Certo. Alguém mais aí? Deixa eu só botar aqui no capítulo 7, né? Para a gente ver. Professor, até dia 22 a divisão do trabalho lá é dos grupos? Eu fico no aguardo, aí vocês me encaminham um e-mail, tá certo? Vai até o dia 22. Né? É o limite. Tá ok. Aí quem não me mandar depois, aí eu vou fazer aleatoriamente. Certo. São 5 pessoas por grupo, 5 não, é 4, foi não que eu disse? 4? 4. Tá, Acho que foi 4 que eu disse. tá bom então. Os outros trabalhos estão me confundindo. Deixa eu só botar aqui no capítulo 7. Opa. Ó, o capítulo 7, né? Que é o capítulo 7, ok? Aí ele fala de piscina, ele traz algumas relações, né, de piscina cobertura, né, como é que seria. Ele faz uma relação mais global, né, da estrutura da piscina, né, voltando lá para a parte de dimensionamento, certo? Então, coletor e bomba, ele fala aqui bem detalhado mesmo nessa parte, né? Mas eu quero ir lá para a parte de dimensionamento. Vou só lá. Deixa eu ver aqui. Analisar. Pronto, aqui, ó, dimensionamento, né? Claro, né? Ele vai dar alguns detalhes, né? Então, utilizando software, né? Ele vai falar de software, de indicar software, vai falar de instalação, como é que deve ser a instalação do software, né? Temperatura, né? Alinhada ao sul, etc. Então, eu queria que vocês se aprofundassem, né, sobre essa parte de dimensionamento para trazer na próxima aula, claro, uma apresentação de 5 minutos do que vocês entenderam nesse parâmetro que ele relaciona aqui o dimensionamento, tá ok? Perguntas? Por enquanto não, professor. Muito bem, então era basicamente isso que a gente ia para a aula de hoje, para encerrar a parte de piscinas, aquecimento solar piscinas, tá certo? E aí na próxima aula, de acordo com... sim, só reformulando, eu acabei de falar no início da aula e eu vou reformular. Para quem pediu segunda chamada, né, da prova de vocês de energia solar térmica, né, vai estar disponível, né, essa prova na terça-feira, né, não sei nem que data é, não é amanhã não, na próxima terça-feira. Deixa eu ver que data seria acho que é dia 19, né, se não me engano.
Dia 19, certo? Então, por exemplo, quem me pediu foi o Natanael e o Samuel, certo? Me pediram segunda chamada. Então, logo aí, vai ser na terça-feira, vai estar disponível aí para vocês fazerem, né, essa prova. Ok? Sim, eu ia olhar o calendário. O que a gente vai discutir ainda na parte do dia, na próxima aula, né? No sábado. Então, no sábado é 9, hoje é 11. Vamos falar de transferência de calor, né? Através dos coletores solares, né? E, como eu disse para vocês, né? A gente tem perdas, né? E essas perdas, ela acontecem também na parte do coletor, né? E aí, quais são as transferências? Como é que é calculada as transferências, né? Quais são as equações que são voltadas, né, para definir essas perdas, né, de troca de calor? Então, a gente vai visualizar isso na próxima aula, tá certo? Que seria dia 16. Ok? Pois bem, galera, então, um bom início de semana, era isso. Se tiver alguma pergunta, estou aqui no aguardo, né? Se não, até sábado. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até sábado.